10 anos de Rota Comando. E não tem como falar desse filme sem contar como ele aconteceu. Bom, pessoal, para quem não sabe, eu comecei a minha carreira na década de 90, trabalhando ao lado do Gil Gomes, que me inspirou a dar continuidade nas ocorrências de rota, a documentários. Claro que ninguém melhor do que ele para contar para nós o que é a rota. Eu fiz muitas ocorrências. Geralmente com a prisão ou a morte dos bandidos. Rota é rota. Rota é respeito. Eu me lembro de uma matéria que eu fiz com o Elias Júnior. Foi um assalto a uma madeireira, a uma loja madeireira. Foi na rodovia em Guarulhos. A rota encarou os bandidos. Eles tentaram fugir, tentaram se evadir, tentaram enfrentar a rota. Infelizmente para eles, uma rota passou por ali. E as armas da rota, os bandidos que assaltaram. 1, 2, 3, 4. Este morreu. Este também morreu. Este outro morreu também. E este quarto elemento também morreu. Ficou uma reportagem a respeito. Foi com o Elias, meu amigo. Os anos se passaram. Em 2005, eu tive ideia de fazer um documentário sobre a rota. Mas, infelizmente, o comando da PM não autorizou as gravações no batalhão. Em 2006, eu decidi produzir um filme, também da rota. E, mais uma vez, foi negado. E, diante de tantas dificuldades, eu passei a fazer contato com alguns deputados. O produtor Elias Júnior me procurou na Assembleia Legislativa, eu era deputado, e ele queria fazer um filme sobre a rota. Eu apresentei a ele o meu livro, Matar ou Morrer, que era uma resposta ao livro do Caco Barcelos da Globo, o livro Rota 66. O Elias Júnior leu o nosso livro e realmente viu algumas histórias interessantes. Depois de tudo acertado, eu selecionei algumas ocorrências do livro e adaptei para um novo roteiro, na esperança de conseguir apoios e patrocínios para produzir o filme. Esse novo roteiro ficou orçado em mais de R$500 mil, o que para nós, na época, era muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, o filme do BOPE, Tropa de Elite, e o filme Salve Geral do PCC arrecadaram só para a produção do filme, fora a distribuição nos cinemas, R$7 milhões cada um. E no filme Rota Comando, eu tive que fazer vários empréstimos bancários. Infelizmente, do lado financeiro, né, de alguém financiar o filme, é um absurdo. Não conseguimos nada. Ninguém conseguia, de nenhuma forma, investir, seja lá o que fosse, num filme policial, num filme da rota. E com a aposta de conseguir apoio financeiro durante as gravações, eu dei início à produção do filme. Começou com um convite de um amigo para participar de um casting do filme, para ser um bandido. Me desloquei até lá, fiquei conhecendo o diretor Elias Júnior, no qual me convidou para fazer o teste. Comecei a fazer o teste do ladrão, ele achou que eu não tinha nada de ladrão, que eu poderia ser um policial, mas também ele não sabia que eu já tinha sido policial durante 14 anos. Eu fui sargento da Polícia Militar. E ele não sabia. Aí na hora eu acabei falando para ele que eu já tinha sido um policial, e aí ele me passou no papel de policial. Fiz alguns testes, e aí ele falou que me retornaria para dizer se eu tinha sido aprovado ou não. Passado alguns dias, me chamou novamente no estúdio. Chegando lá, estava o Elias, estava o Conte Lopes e mais o pessoal da direção do filme toda. Eu achei estranho, só eu lá, né? E aí o Elias veio com um convite se eu topava um desafio. Eu sem saber, falei, topo o desafio, mas qual seria esse desafio? Você vai ser o tenente Conte do filme Rota Comando, você vai ser o protagonista do filme. Pensar que eu fiquei sabendo no teste numa postagem no Orkut. Para os mais velhos aí, os mais saudosos, né? Uma antiga rede social, que agora não existe mais. Mas eu fui lá, peguei o contato, mandei meu e-mail, agendei o meu teste e cheguei lá vários atores já, né, se preparando e tudo. Inclusive atores que depois vieram a se tornar amigos, colegas, né, de atuação e tudo. E 5 dias depois me ligaram, né, me telefonaram. O personagem era meu, o Vadão.
Mas com alegria também veio a responsabilidade, né, de dar vida a esse protagonista e todo o processo que envolve a preparação, a imersão, a pesquisa em cima do aprofundamento aí na vida do Vadão. Eu fiquei sabendo que estava tendo alguns testes para um longa-metragem, não sabia do que se tratava, do que era, onde era, enfim, aí eu telefonei, marquei um teste e me dirigi até a produtora para fazer o teste. Aí quando eu fiquei sabendo que era um filme sobre rota e tal, e aí eu peguei um personagem do núcleo dos bandidos, né? Fui aprovado no teste e acabei sendo um dos protagonistas do filme. Foi um ano de pesquisa árdua, de laboratório, onde eu fiz algumas imersões bem intensas, onde envolveu toda a minha família, envolveu o meu cotidiano, envolveu os meus hábitos. E eu tenho muito a agradecer, porque era meu segundo filme, meu segundo trabalho, e pelo diretor, pelo Elias, ele ter me dado essa confiança, né? Porque isso é mais aceitável, isso é mais crível quando o ator já tem uma certa história. Não se é dado tanta oportunidade para um ator quando ele está começando num trabalho desse de imersão, de construção, de pesquisa, né? Isso é dado até para grandes atores que hoje eu até posso dizer que são amigos, colegas, né? Que eu já tive até a honra de poder estar trabalhando, de estar atuando. A minha inspiração para construir o Alemão veio primeiramente através do livro, porque o longa-metragem ele é baseado num livro chamado Matar ou Morrer, do Conte Lopes, onde lá ele narra as experiências dele, né, dentro da rota, os confrontos que ele teve com a bandidagem, enfim, e ele cita lá algumas histórias com detalhes, né, falando sobre alguns bandidos, alguns chefes de tráfico, chefes de quadrilha, sequestradores, enfim. Eu me espelhei em um deles, né, que era um cara bastante cruel, que era um cara que não tinha muitos escrúpulos, né? E necessariamente ele não era um bandido que já nasceu dentro do crime e tal. É um cara que nasceu numa família de classe média e tal e acabou se desvirtuando e indo pro lado do crime. Eu me espelhei nesse cara para construir o Alemão e em muitas outras histórias também que a gente ouve por aí, porque eu fui fazer muita pesquisa no laboratório para isso. Rota Comando, o filme, e Ivan, Vila Bela e Ceará. Começou tudo na minha vida assim, eu estava numa companhia de teatro, trabalhando com as pessoas e a pessoa comentou comigo que estava tendo esse teste, né? E eu fiquei meio receoso, vinha, não vinha. Eu lembro que na véspera ela me ligou e perguntou: Ivan, você não vai vir? Eu falei: não sei. Porque ele estava totalmente na dúvida se eu vinha no teste ou não vinha no teste. Aí no dia, uma hora antes de terminar o teste, eu peguei meu carro e vim correndo para fazer o teste. Falei assim: vou fazer. E terminou dando certo, assim. Foi bacana o teste e terminei passando, né? E fiquei para esse personagem do Ceará, que foi assim, foi bem interessante para mim. Aí veio o início dos trabalhos. Foi feito várias horas com o Tenente Conte. A gente participou de vários estágios dentro da rota. Foi difícil interpretar o Conte Lopes, né, no filme. Então, no decorrer desse início de preparação, da minha preparação para fazer o Conte, eu tive um apoio muito grande do Conte Lopes. Falamos muito para ele fazer o trabalho mesmo do tenente de rota, como a rota agia ali como oficial, como comandante da rota. Até quando a gente ia no batalhão lá, muitos policiais confundiam já os atores, depois de um certo tempo, como se fossem policiais mesmo, tanto que se adaptaram ao trabalho da rota da Polícia Militar. Para o início das gravações foram mais ou menos uns 6, 7 meses de preparação, para a gente se colocar na postura de um policial. Para mim, mesmo eu tendo sido policial, eu não era policial de rota, era um policial de rua, normal, né? E policial de rota já é um preparo diferente, é uma postura diferente de rua, de viatura, de abordagem, né? Então, para você ser um comandante de um pelotão, de uma tropa de elite, não foi fácil. Mas eu falei, eu vou lá, eu assumi. Eu acho que quem assistiu o filme aí, deu para ver que
eu tentei aproximar o máximo possível que era o forte na época. Quando chegamos com a nossa equipe de produção, os atores e as nossas viaturas cenográficas no batalhão, nós fomos recebidos pelo comandante e por alguns oficiais e praças do setor de comunicação da PM. Ele começava um tal de isso pode, isso não pode. Com tantas imposições, nem eles se entendiam. E por uma exigência desse setor, uma das nossas viaturas teve que ser readesivada simplesmente porque se parecia com uma viatura de rota. Isso porque era um filme da rota. Eram tantas as interferências que acabaram atrapalhando em muito as filmagens. Quando eu chegava no batalhão, eu tinha que me apresentar ao comandante, esperar ele despachar a documentação para que ele pudesse acompanhar tudo de perto. E por ter acompanhado praticamente todas as gravações no batalhão, esse comandante acabou adquirindo confiança no meu trabalho. E no final das gravações, todo aquele rigor acabou ficando de lado. Quando eu cheguei nos treinamentos dentro do batalhão, meu personagem não era um tenente. E através do Elias, que me deu a oportunidade, me deu o Tenente Bruno como personagem, que para mim foi a maior satisfação. Não teve moleza. O negócio era treinamento mesmo. A dedicação foi grande para o treinamento militar ali. Fiquei apaixonado de ver como funciona o treinamento militar. Graças a Deus temos uma polícia elitizada, sim. Para segurar essa metrópole não é fácil. Foi o maior desafio como ator para mim. De todos os personagens que eu fiz em série, em longa, no teatro, propaganda, foi o que mais me preocupou. Olha, senhora Cristina. Infelizmente eu fui incumbido em trazer essa notícia. Eu assisto. A profissão deles é salvar. Então foi bem emotivo, cara. Você assiste, né? A cena do cemitério foi uma cena marcante e emocionante, onde eu recebo a culpa da mulher dele como responsável pela morte do Assis. Uma coisa que não é verdade. Todo policial sabe que a sua vida está em risco assim que ele vai pra rua trabalhar. Tenente Bruno! Calma, dona Cristina. Por que você deixou isso acontecer? Calma, dona Cristina. Foi uma fatalidade também. Ele é pai de família, sabia? Minha filha perguntou cadê o papai. O que eu vou falar pra ela agora? E a minha maior satisfação foi ver que na estreia do filme, no cinema, tava toda a cúpula do militarismo, os aposentados e tudo mais. E ao encerrar o filme, eu presenciei muitos deles chorando. Ali me matou e falei, eu consegui, cara. Eu consegui, a equipe conseguiu, nós chegamos. Porque o treinamento era por um tempo, e esse tempo não foi suficiente. E aí o diretor Elias Júnior, junto com o pessoal da cúpula da Rota, falou, temos que aumentar porque ainda não tão Rota. No vocabulário deles estão tudo jegão. Bom, Rota Comando pra mim com certeza foi uma experiência única. E eu me lembro que eu cheguei no set e um outro ator era que ia fazer o meu personagem. E esse rapaz, ele teve um convite de um teste para uma emissora grande. E ele desistiu do personagem, abandonou o personagem. E o Elias falou, bom, e agora? E me perguntou, você encara? Eu falei, eu tô pronto, vamos junto. E aí eu parti com a cara, com a coragem, porque era o meu primeiro trabalho, eu tava muito nervoso. E aí eu comecei a rodar, a construir esse personagem praticamente no set. Porque como ele caiu na minha mão muito rápido, foi de um dia para o outro, me surpreendeu. Eu me senti muito lisonjeado, né, pela oportunidade, e eu fui construindo esse personagem praticamente em cena. E eu me recordo que na época em que a gente estava rodando, tinha uma cena muito tensa, que era a cena do cativeiro. E nessa época eu era pai recentemente, assim, meu filho estava, eu acho que se ele tivesse com alguns meses ou um ano no máximo, foi que eu fui pro set para gravar essa cena. E eu fiz a cena com a filha do diretor. Olha a responsabilidade, né? A filha do diretor. E era uma cena de agressão violentíssima.
Eu só tinha 9 anos naquela época e foi muito difícil, pois todas as cenas da minha personagem envolviam muita violência. Eu tinha que chorar, tinha que me desesperar e tudo isso era uma novidade para mim. E uma coisa que me ajudou muito foi a preparação da minha personagem. Com a Maísa Magalhães, com o Flávio Mick, João Miller, que foram grandes parceiros em cena e contribuíram muito para minha personagem. A cena que mais marcou para mim no filme foi a cena do cativeiro, onde eu tomei um soco do sequestrador. Essa cena deu muito trabalho para gravar. Foi muito bacana fazer a cena com ela, porque ela mesmo pequenininha, ela prestou muita atenção. Eu, quanto ator, eu tinha uma experiência né, já de mercado, e eu fui tentando orientá-la ali para que a gente fizesse a cena, para não machucar ela e tudo mais. Mas o resultado da cena ficou tão violenta, e para mim foi muito difícil fazer aquela cena. Muito difícil, porque eu sendo pai, bater numa criança que na época, eu acho que ela tinha 6 anos de idade, mais ou menos, 7, né? E eu me lembro que na época ela ainda tinha uma prótese, né, de um dentinho dela que saía. E a gente utilizou isso na cena. Então, imagina, o resultado foi muito verossímil. Porque eu dei, acho que uns 2 ou 3 socos na direção do rosto dela e depois mostra, tipo, muito sangue e a falta do dente. Então, a galera que assistiu, tipo, ficaram estarrecidos com aquela violência toda, né? Como a história do filme foi baseada em fatos reais, a violência fazia parte de toda a produção. Eu sabia que essa cena poderia trazer problemas com o Estatuto do Menor e do Adolescente, no que diz respeito à classificação indicativa. O filme passou de 12 para 18 anos, e mesmo assim eu não abri mão de mostrar a realidade desta e de outras cenas. Vou te dar um recado, mano. Aqui na minha quebrada, ganso só tem o destino, mano. É boca do dragão! O alemão era muito sangue nos olhos, né? Então eu entrava no alemão, nossa, a coisa subia de um jeito. Era difícil até, às vezes, pra eu me segurar, tá? Porque eu tava tão envolvido na personagem. E numa dessas ocasiões, a gente filmando no cativeiro, era uma cena de cativeiro, onde eu tinha sequestrado mãe e filha. Tinha que ter algumas agressões, né? Enfim, para intimidar a vítima, aquela coisa toda, né? E a gente precisava de muito realismo. O diretor pedia pra gente, a gente precisa de realismo e tal, então você vai ter que dar uns tapas na vítima, etc e tal. Bom, a gente começando, né, na carreira artística também, a gente quer fazer tudo que for possível, entendeu? Para dar realidade, para passar uma verdade, enfim, para mostrar nosso trabalho, né? E a outra atriz que estava contracenando comigo também estava na mesma vibe. Então ela falou, quer saber? Pode bater. Pode bater. Eu falei, jura? Sério? Tal, porque quando eu tô no alemão, eu tô no alemão. Aí foi. Nossa, a cena rolou uns tapão mesmo, de verdade, porque eu não conseguia me segurar, cara. Não dá pra dar tapa cenográfico, entendeu? Os tapas de verdade ficam muito melhor. Cara, eu acabei dando os tapas. Óbvio, né, que eu tentei, né, de uma maneira que não machucasse ela, mas que a gente teve o contato, que eu dei uns tapão, cuspi na cara, chacoalhei, enfim. A gente fez miséria ali naquele dia na filmagem, né? Entendeu? Foi legal. Foi legal, foi tenso, mas ao mesmo tempo foi legal. Depois a gente viu o resultado, ficou legal. E aí, galera? Eu sou o ator Alex Moreira. Eu fiz o Soldado Assis e também narrei o filme. Bom, pessoal, tô aqui para falar um pouquinho sobre esse trabalho. Esse trabalho que é meio difícil falar em pouco tempo, assim, como foi um ano. Mas foi muito bacana construir esse personagem, que a princípio não era o que eu ia fazer, mas que assim que eu soube, eu fiquei muito feliz em poder realizar esse trabalho. Um dia a gente estava numa gravação, logo no começo das filmagens, e o diretor Elias Júnior me chamou de canto e disse, olha, eu estive pensando melhor, eu acho que você vai ficar melhor no Soldado Assis, eu prefiro que você faça Soldado Assis. E me contou a história desse soldado.
que me comoveu e que foi muito bacana, assim, construir um personagem em cima dele. Por que estão correndo? Eu sei que as emergências não salvam ninguém. Eu não tô com medo. Meu coração jamais falha. E também não tô pronto pra morrer. Meio difícil construir um personagem policial, mesmo porque eu tenho referências diferentes, né? Eu cresci em um bairro violento, aqui de São Paulo. Mas de qualquer forma, vamos socorrer. Levanta. Ô Assis, pega leve, até você, meu. Poxa, tropeçou. Mas foi bacana também, porque foi um desafio. Foi um desafio muito gostoso. Porque quando eu caí ali dentro do batalhão Tobias Aguiar e vi toda aquela rotina, aqueles homens levam muito a sério, assim, e que tentam honrar ao máximo, né? Eles se orgulham de ser a rota. O policial que vem pra cá tem que gostar do que faz. Porque aqui, a gente não sai pra passear de viatura. A gente sai pra caçar ladrão. É ponto de honra buscar o bandido onde ele estiver, mesmo que ele esteja armado com um canhão. Bom, no final, o resultado ficou muito bacana. E eu recebi muitos e-mails, depoimentos e telefonemas de pessoas dizendo, né, o que tinham achado, o que tinham pensado e como tinham se emocionado com as cenas do Assis. Né, como tinham se emocionado com as cenas daquele soldado que tinha uma família, né, que era a parte humana da história. Foi muito legal, porque eu recebi críticas de amigos, eu recebi críticas de profissionais e isso foi muito gratificante, porque isso não tem preço, né? Saber que de alguma forma, como ator e como o meu personagem, emocionou essas pessoas de alguma forma. O soldado Assis deixa mulher e filho. Morreu jovem para viver sempre e jamais será esquecido pelos seus parentes, amigos e companheiros da rota. A gente que viveu ou ainda participa da morte de policiais, a gente viu o sofrimento daquela família. Obviamente que a morte do PM Assis deixou a gente emocionado lá no mausoléu, né? Não resta a menor dúvida. Isso aí não foi só para mim, não. Muita gente, a população sentiu isso, né? O que a família sente, os amigos sentem, né? Gente que participou de vários casos, desde o Mendes Júnior, que eu participei do enterro do Mendes Júnior, e de vários policiais, né? Como o Renato Zagente, como o Cloda e outros. A gente realmente retornou ao passado de ver aquela cena, que é o que acontece realmente com a família policial militar e principalmente com a família daquele que perde a vida defendendo a sociedade. Essa gravação foi uma das mais emocionantes. Eu me recordo que na época nós conseguimos um caixão de verdade com todos os objetos de cena de uma empresa funerária. E como tudo era um improviso, na hora da gravação eu levei um equipamento de som para que todos pudessem ouvir o toque do silêncio, para se emocionarem ao mesmo tempo. E tinha um padre de verdade rezando uma missa ali no cemitério bem próximo ao mausoléu onde estávamos gravando. E ele, vendo toda aquela movimentação, ele se aproximou e se ofereceu para rezar um Pai Nosso. De imediato eu aceitei. E diante de tantas vezes voltando a cena e regravando, ele ficou sem entender o que estava acontecendo. E achando que eu era o comandante, ele me chamou de lado e me questionou, que sabia do rigor do militarismo, mas por que fazer tantas vezes a mesma coisa? Aí eu expliquei que aquela repetição era necessária, pois se tratava de uma cena de um filme e não de um funeral de verdade. E ao saber que se tratava de uma encenação, ele ficou meio desconcertado na hora, mas acompanhou até o final. Pô, aconteceram várias situações tensas, situações hilárias. Enfim, eu me lembrei de uma agora que foi bem interessante. Estávamos gravando dentro de uma residência que ficava na comunidade. Então a dona da residência cedeu a cozinha dela para a gente gravar uma cena onde era uma refinaria de droga, onde estavam sendo embaladas drogas, enfim, onde tinham as funcionárias do Alemão que estavam lá confeccionando as drogas. E aí a cena estava acontecendo, só que o pessoal que morava na casa estava na casa e tinha criança dentro da casa. E aí a gente gravando a cena, de repente a criança entra na cozinha e
que fica chamando a mãe, alguma coisa assim. Eu olhei para aquela criança, eu não sei o que aconteceu. Bom, o alemão ele é sangue no zóio, né? Sempre foi aquele cara tenso e tal. Ele olhou para aquela criança e na hora eu já emendei lá um improviso. Eu falei, o que você tá trazendo sua filha aqui na função? Que peraí que é seu filho, caralho! Já te falei que você não trazer criança aqui na função, porra! Não, mas é minha filha. Foda-se que é sua filha! Você vai ficar brincando de mamãe ou vai trabalhar pra mim na função? Ei, sua vadia, olha pra mim, caralho! É sua filha? Então vai e fica com sua filha! E some daqui! Vadia do inferno! Eu entrava no alemão, meu, era difícil de me segurar, viu? Olha, eu tinha dificuldade até de sair do alemão, cara, quando acabava de filmar. Mas eu sei que, pô, aconteceu essa situação incrível. E acabou entrando no filme, deu super certo, o diretor colocou lá, como se realmente tivesse acontecido uma situação, né, dessa, como se estivesse no roteiro, mas não estava. Né? Isso é uma outra característica legal do filme. Algumas coisas que aconteceram assim, por acaso, enfim, acidentalmente, entraram no filme e deu super certo. A gente foi gravar, aquela situação foi bem engraçada, porque hoje, se fosse repetir, talvez não repetiria aquilo nunca mais. Eu tinha que vir pelo beco e ia me encontrar com um ator ali saindo do barraco. E eu lembro que passou por mim um gato. Passou um gato. E cortou, porque acho que alguma coisa estava errada. E voltou. E nós voltamos e o gato também voltou. Eu não sei que raio. Eu só lembro que foi... Nós voltamos umas 3, 4 vezes e o gato voltou 3, 4 vezes no mesmo lugar e fazia o mesmo caminho. Eu não sei se era o mesmo gato, se eram 4 gatos diferentes. Só sei que as 4 vezes que foi voltada a cena, passou um gato no mesmo momento. Eu falei, gente, será que o gato faz parte do filme também? Mas foi bem interessante. Isso aí marcou bastante pra mim. Sou Will Santana, faço o personagem Axé no filme Rota Comando. Eu entrei no filme já em andamento, o filme já estava rolando. Aí me ligaram para saber se eu poderia fazer uma ponta lá. E aí fiz uma cena, o diretor gostou, perguntou se eu poderia me encaixar em outra cena, se tinha disponibilidade. Falei, lógico, né? E aí comecei a participar do bando, entrar ali no meio da bandidagem. E aí surgiu o personagem Axé, que ficou marcado muito pelos tapas, os puxões de cabelo, as pancadas, que foi de verdade, pessoal. Puxão de cabelo a toda, tapa, cheguei a ficar com a orelha roxa, ó. É sério, fiquei uma semana achando que eu ia ficar com problema no ouvido, tanto tapa que eu tomei no pé da orelha. E era pra um me bater, só que aí o diretor perguntou, e aí, Will, topa tomar uns tapas de verdade? Quando eu falei que eu topava, todo mundo escutou, aí foi a conta. Um batia, o outro puxava, o outro esculachava, aí falava, de novo. Aí eu beleza, de novo. Primeiro tapinha não dá nada. Aí grava de novo. Tá bom. De novo. Meu, fiquei gravando essa cena horas. E o diretor é prova. Ele tá aí atrás da câmera, mas ele é prova que eu fiquei gravando horas e quando eu não aguentei mais, eu falei, não, pessoal, parou. Já não aguento mais, parou. Daqui só tem a piorar, porque ou eu choro ou a cena para, meu. Foi difícil, mas foi gratificante, assim, ver o resultado do filme, ver que muita gente se empenhou, muita gente acreditou no projeto e saiu uma coisa bacana aí. E olha, lembrando que muitos bandidos aí morreram, mas o Axé tá vivo, hein? O Axé tá vivo e pode estar de volta aí no próximo filme. Beleza? Então é isso aí, um abraço. Eu cheguei no projeto na segunda fase das gravações no Batalhão da Rota. Quando muitos atores desistiram de atuar como policiais, porque a grande maioria morava em periferias e tinham medo de serem confundidos com policiais de verdade, porque a ideia do projeto era mostrar a realidade da rota. E o Elias cobrava muito dos atores. Depois disso, criamos um grande vínculo de trabalho e uma amizade que dura mais de 10 anos. Eu me lembro de uma situação que a gente estava no Farol fazendo uma cena e o meu cunhado, o Glauber Silva, ele fazia um meliante e ele encostava a arma na cabeça da motorista. Quando a gente estava fazendo essa cena, eu estava de câmera nesse dia. A gente fazendo essa cena, daqui a pouco me entra um Rocan e o cara saca a arma engatilhada na cabeça do meu cunhado e assim eu com a câmera pra cima gritando, pelo amor de Deus, é gravação, e o diretor gritando e aquele caos, até o cara perceber
que era uma gravação, quase que a gente teve uma tragédia aí por falta de estar atento mesmo, né, dessas situações. Como a gente fez tudo na guerrilha, a gente também já estava ciente desses riscos, né? Então a gente estava muito atento também, a equipe estava muito esperta, o diretor muito atento, sempre conversando com o comando, para que as coisas saíssem de acordo, para não acontecer nada de nenhum problema, né? Uma experiência que, olha, se a gente ficar falando dessa experiência da gravação do filme da Rota, horas, muitas horas para contar. Então a gente vai dando uma pincelada aqui no que foi assim mais interessante, o que foi mais perigoso, o que chamou mais atenção, o que mais aproveitou das cenas. Isso que é legal. Teve a situação também, né, da viatura que capotou, que foi real. Muita gente que assiste o filme não sabe, mas foi real o capotamento da viatura. A viatura é uma viatura automática, então ela não tem aquela retomada de curva quando a gente vai fazer uma perseguição. Né? Não, o nosso motorista era muito bom, e fazendo abordagem, várias repetições, você passava na lombada, perseguindo o carro, caráter geral, que na verdade não era um caráter geral. O policial ele anotou a placa errada, e aí passou por nós aquela viatura. Comandante, o carro, vamos. Pá. E várias perseguição. Uma das vezes ele entrou mais forte na curva, e como era um carro automático, simplesmente capotou. Só deu tempo de eu gritar para tirar o braço de fora, porque normalmente um policial de rota, não só de rota, os policiais costumam andar com o braço para fora. Pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar sol. Aquele vidro nunca é fechado. Então, quando eu senti que ia tombar, eu gritei para tirar. Né? Eu tenho que tirar o braço para dentro. Ela tombou e foi pro poste. Ali foi... Estava gravando, aí teve que... Alguns dos câmeras até ainda conseguiu, mas ele viu que o negócio realmente era sério, ele filmou até alguns pedaços, depois ele também desistiu, porque tinha que socorrer os atores. Caiu por cima de mim, todo mundo, a gente preocupado, alguém se machucou. Bom, ninguém se machucou. Aí fomos lá, destombamos a viatura, e foi aqui próximo da casa do Elias, esse set de gravação, descemos, sentamos todo mundo. Nossa, acabou com a viatura, o que vamos fazer? O Elias vai daqui, conversa daqui, conversa de lá. Ainda bem que ninguém se machucou gravemente. E com a ajuda da equipe de produção, dos atores e das pessoas que estavam assistindo às gravações, nós desviramos a viatura e levamos para a produtora. E no dia seguinte o diretor falou, eu vou usar em cena, vamos dar um jeito de usar. Levamos a viatura no dia seguinte para o mesmo local da capotagem, descemos ela do guincho, capotamos, pegamos toda a equipe para levantar a viatura e capotar ela no lugar. E aí saímos todos da equipe nos orelhões da região, ligando para resgate, falando, olha gente, capotou uma viatura aqui, pelo amor de Deus, ó, tem gente machucada. Só sei que veio um caminhão de bombeiro, veio duas ambulâncias, ou seja, teve uma mobilização. E a gente, no improviso, com a câmerazinha mais ali, escondidinha, fazendo tudo na guerrilha, captando as imagens, e as imagens foram... Hoje eu posso dizer que foi legal. No dia não foi muito legal não, cara. Então, nós fomos gravar dentro de uma cadeia. Uma cadeia que estava populada e tinham lá, acho que uma ou duas celas vazias que foram cedidas para que a gente pudesse gravar as cenas do filme. E, bom, meu primeiro longa, eu não tinha muita experiência e tal, e o gozado que nós já começamos a gravar pelo final do personagem, né? O final do Alemão era na cadeia, então, imagina o nó que não deu na minha cabeça, mas tudo bem, fomos lá para dentro da cadeia gravar, e era uma cela super pequena, apertada lá, sei lá, 2x2, alguma coisa assim. E encheu de gente lá dentro, né? Tinha o Alemão, tinha mais alguns atores, figurantes. E o diretor nos trancou dentro da cela. E aí, falou assim, ó, vai sentindo o ambiente aí, vai passando o texto que eu já volto. O diretor me sai pra almoçar. E larga nós lá dentro. Dentro daquela cela. Aquele cheiro, sabe? Aquela coisa, aquele ambiente, aquela energia. É uma coisa realmente, assim, difícil até de descrever assim, sabe? Mas nós lá dentro, só de chinelo, bermuda, aquela coisa. E aí o negócio foi pegando, né? A gente começou a sentir realmente na pele o que é estar dentro de uma cadeia naquelas condições.
E aí foi passando o tempo, quando a gente viu, a gente ficou praticamente a tarde toda preso lá dentro. De uma cela lotada ali, cara. Nossa, foi uma experiência assim, pô, foi fantástico, né? Foi um grande laboratório, na verdade. Porque depois, quando o diretor voltou, umas 2 horas depois, sei lá, ele abriu a cela, perguntou se estava todo mundo preparado pra gravar. Pô, quase que nós fomos pra cima dele, voamos pra cima dele, que tava todo mundo com sangue nos olhos, né, meu? Né? No veneno, realmente, de ter ficado ali. Mas saiu uma cena fantástica, a gente gravou, assim, uma cena espetacular. Valeu o laboratório, foi tenso, mas ao mesmo tempo foi um grande aprendizado, né? Que eu e o nosso diretor proporcionou pra gente. Uma das filmagens mais difíceis no processo do Rota foi a cena do estupro, a filmagem do estupro, que acabou envolvendo 1 semana de produção. Primeiro porque fizemos a primeira filmagem, né, onde o colega ator que fazia o marido acabou não se sentindo bem devido a toda a adrenalina envolvida, a toda a ação ali, né, da situação do estupro, de toda a energia gerada ali. E tivemos que refilmar com outro ator. E que acabou sendo até muito melhor para a produção, porque na segunda filmagem todo mundo já sabia o que tinha que fazer. Então, o posicionamento, a luz, a coreografia da ação já estava toda acertada. Mas ainda assim, uma coisa que ficou muito forte nas filmagens, na segunda filmagem do estupro, foi a reação de algumas pessoas que envolvia a produção, né? Como a nossa assistente de produção, a Giovana, ela teve uma crise de choro e ela teve um rompante assim de raiva devido a essa agressão contra a mulher, né? E ela partiu para cima de mim mesmo, assim, tentou me dar um tapa assim, num momento assim de muita emoção dela, e ela foi tirada do set. E nós filmamos num bar de verdade. E aquele senhor de bigode, ele é o dono do bar, né? Ele não é só um ator, ele é o dono do bar. É uma curiosidade do filme. Então, vizinhos, assim, e nós filmamos durante toda a madrugada. Então, os vizinhos ligaram para a polícia, embora a gente tinha uma viatura diária que ficava posicionada com uma certa discrição. Então chegou outras viaturas com outros policiais querendo saber, porque tinha barulho de tiro, tinha gritaria e toda aquela situação envolvida ali, toda aquela adrenalina envolvida. Então foi muito intenso, E uma das perguntas que eu mais respondo até hoje sobre a cena do estupro, de toda a violência, eu fiquei muito machucado. Foi muito intenso, tanto para mim como para minha colega atriz, que estava ali também envolvida naquela situação, e fiquei muito arranhado, fiquei muito machucado. Mas uma das perguntas que eu mais respondo sobre o estupro é sobre aquele olhar depois do estupro, quando eu saio e eu volto. Aquele momento ali. Uma cena bem interessante que aconteceu também foi a cena da chegada do Ceará em São Paulo, né? O ônibus era emprestado, né, para a produção, e para ter figuração dentro do ônibus, né, porque vai chegar um ônibus de viagem, tem que ter gente dentro do ônibus. Foi colocado algumas pessoas ali dentro, e essas pessoas faziam parte da polícia, do comando também, né? E dentro do ônibus estava eu e o Vadão. E ele... Aí teve um momento lá que uma pessoa olhou pra trás pro Vadão e a gente estava contracenando, né? Ele brigou com ela. Meu irmão, vai cuidar das mulheres aí na frente, rapaz. Que foi, sobra cara, que você tá olhando? Olha pra frente aí, ó. Cuida da sua vida aí. E a mulher não sabia que era uma gravação. Ela tava ali, ela caiu ali de paraquedas. E ela não sabia. Aí ela, policial, claro. E ela tava armada, ela pensou no momento que tirar a arma pra dar voz de prisão pra ele, né? Mas... Aí avisaram para ela assim, tá gravando, né? Mas foi uma situação também
bem interessante, bem engraçado que aconteceu nessa cena. Uma cena que eu gostei muito de fazer foi o momento que eu fui resgatada do cativeiro, por vários motivos. Pelas pessoas envolvidas na cena, a quantidade de moradores que assistiam na rua, e uma curiosidade. Foi a primeira e espero que seja a última vez que eu seja socorrida por uma ambulância. Durante as gravações, eu fiz uma parceria com uma rádio para que as bandas pudessem criar uma música com o tema do filme. Atenção, pelotão! Sim, senhor! Tem promoção nova na Metropolitana! Se você tem uma banda, crie uma música com o tema Rota Comando, o filme. Você tá me ouvindo, soldado? A melhor música vai virar tema do filme e ainda ganha um videoclipe. Ô, tenente, como é que eu faço pra participar? Acesse o site metropolitanafm.com.br e saiba como enviar a sua demo. As inscrições terminam hoje. E não esquece de ler o regulamento. Mas infelizmente, o tempo era curto e acabou não dando certo. Aí eu convidei o Paulo Ricardo, o vocalista do RPM, para compor a música tema do filme. Essa parceria do cinema e da música rendeu momentos memoráveis, inesquecíveis para todo cinéfilo, para todo amante de música. E não podia ser diferente. Ficamos super orgulhosos com o convite do Elias para fazer a música desse polêmico filme de ação, Rota Comando. E imediatamente, depois da nossa primeira reunião, eu convidei o meu amigo André Kisser, guitarrista do Sepultura, para que desenvolvesse esse trabalho comigo. A gente já tinha feito alguma coisa juntos, em shows, mas nunca tínhamos composto nada juntos. Chamei o PA, o ex-baterista do RPM, que toca comigo, e o Ney Haddad, baixista também do PR5. E juntos trabalhamos nessa primeira versão da música Matar ou Morrer, título inspirado também no livro do Conte Lopes. Trouxe uma terceira versão, tá? Trouxe uma terceira minha. A morte está rondando. Mão na cabeça, filha da puta! Enfim, muita gente contribuiu para que hoje nós terminássemos as gravações. E eu espero que vocês se divirtam com o filme e com a música. Valeu! E como recompensa a todos que participaram, o filme foi um grande sucesso. Depois do BOPE carioca, chega a vez da tropa de elite paulistana inspirar uma produção de cinema. A Rota é o tema do primeiro filme do diretor Elias Júnior, baseado no livro Matar ou Morrer. Um novo filme policial causa polêmica. É o Rota Comando. Depois do sucesso de Tropa de Elite, o filme mostra a rotina da tropa mais enérgica da Polícia Militar Paulista. Depois de Tropa de Elite e Cidade de Deus, cineastas brasileiros investem em novos roteiros que mostram a violência urbana no país. Estão sendo produzidos um filme sobre os ataques criminosos do PCC e outro sobre a Rota, um batalhão da Polícia Militar de São Paulo. O sucesso clandestino do filme sobre a Rota, a Tropa de Elite de São Paulo. Já tem 1 milhão de cópias nos camelôs. Na reportagem especial... Uma superprodução independente que ainda nem chegou às telas, virou sucesso no mercado paralelo. O filme Rota Comando conta a história do batalhão Tobias Aguiar, a Tropa de Elite da Polícia Militar de São Paulo, a mais temida da década de 70. As cenas são fortes e mostram a Rota nos tempos em que adquiriu fama de grupo de extermínio. Aí, tio. Tio! Tio! Falou, senhor. Tio! Eu não sou irmão da sua mãe, do seu pai, não, rapaz. A história foi baseada no livro Matar ou Morrer, do deputado Conte Lopes, ex-capitão afastado da Rota em 85 e que também atua no filme como comandante do pelotão. A produção independente é do diretor Elias Júnior. Custou cerca de R$560 mil. Nenhum centavo de patrocinador. Quando o diretor financeiro, o diretor de marketing pegava o projeto e falou, poxa, mas é da Rota Polícia? Nós estamos fora. Foram 11 meses de filmagens. Somando-se o tempo de edição, o filme levou cerca de 2 anos para ficar pronto. Falta de dinheiro, dificuldades nas locações e até acidentes atrasaram a produção em mais de 4 meses. Inclusive o capotamento durante a gravação de uma cena acabou fazendo parte do longa-metragem. Era uma perseguição. O carro tombou numa curva fechada. Os atores ficaram levemente feridos. O sangue, o socorro dos bombeiros, tudo real.
Por enquanto, o filme está fora das telonas. O DVD foi distribuído apenas para locação e venda, mas a cópia pirata já é encontrada nos camelôs desde o lançamento. Quanto é? 5? 3 por 10. A Polícia Militar não interferiu na produção e não quis comentar o filme. Nosso lema é dignidade acima de tudo. E por último eu vou falar da Boca do Dragão, né? Que todo mundo me pergunta, a Boca do Dragão, de onde que surgiu a Boca do Dragão? Todo mundo me conhece hoje por Boca do Dragão. Então foi uma expressão que surgiu no calor de uma cena. A gente estava gravando uma externa, estava procurando uma frase para marcar o personagem, um bordão, enfim. Antes eu tinha pensado numa tatuagem, alguma coisa assim, mas eu tava com dragão na cabeça, dragão. E no calor de uma cena onde eu tinha que dar um ultimato numa vítima, surgiu a expressão, é Boca do Dragão. Moro? Senão é o seguinte, rapaz, é Boca do Dragão pra você, moro? É Boca do Dragão! Eu gostaria de finalizar agradecendo a todos que participaram desse projeto, a todos os atores, a equipe de produção, todos que ajudaram de alguma forma para que a gente conseguisse concretizar esse projeto, que já está aí estourado em todo o Brasil e hoje é a maior produção independente do Brasil. E eu tenho a honra de ter participado desse projeto. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos vocês que assistiram, que estão com a gente. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Valeu!